No livro Tema, volume 2, vamos fazer a atividade 2, que inicia na página 17. Então, aqui, na parte do produzindo textos, na questão 1, vocês vão escrever o texto que ele está pedindo. Vamos ver o que é. O texto que você leu na atividade 1 é um teste, cujo objetivo é, através de uma série de perguntas, descobrir se o leitor sabe se virar na cozinha. Imagine que você produzirá um teste para uma revista de crianças e jovens. Leia abaixo as orientações gerais para a escrita desse texto. Primeira orientação: o objetivo do teste será saber quais são as características de uma pessoa solidária. 2. O texto terá o seguinte título: Você é uma pessoa solidária? Converse com todos da sua turma sobre o que é ser solidário. No caso aqui, vocês vão conversar com quem estiver na casa de vocês, né? Vocês podem perguntar para os pais, para os avós, tá? Para os tios, o que é ser solidário e a importância de ser assim, tá? Depois, você vai pensar nas perguntas e nas respostas que irão compor o teste. Agora, solte a sua imaginação e criatividade e escreva abaixo o seu teste. Vocês podem fazer um teste, pessoal, por exemplo, só com 2 perguntas, tá? E aí vocês podem colocar alternativas, tá? Então, o que seria ser solidário para você? Você pode pensar, por exemplo, em 2 atitudes, né, de pessoas solidárias. E aí vocês vão colocar alternativas, tá? Então, vocês vão tentar escrever. Não precisa ser um teste longo, né, com muitas perguntas, como foi o teste da atividade 1, certo? Podem ser só 2 perguntinhas, já tá ótimo, tá? 2. Leia novamente o teste da revista Recreio, ou seja, o teste da atividade 1. Observe as perguntas e as respostas elaboradas a partir do título do texto. Releia o seu teste, né, o que você escreveu na primeira questão, e observe se as perguntas e as respostas que você elaborou estão relacionadas ao título. Você é uma pessoa solidária? E aí, vocês relacionaram a pergunta do teste, né, o título desse teste que você criou, as perguntas que você fez? Depois vamos para a parte do comunicando através de frases. Leia a frase abaixo. Então, aqui tem uma frase que vocês vão ler com muita atenção para poder resolver as questões. 2. Responda oralmente a frase conversando com os colegas. Pergunte quem já cozinhou, quem gosta de cozinhar e quem nunca cozinhou. Então, vocês podem aqui desconsiderar essa questão, até porque seria uma resposta oral, tá? Então, não precisa fazer nada aqui. 3. Agora, responda os itens abaixo. A. Quem é importante ter por perto para cozinhar? B. Localize na frase da questão 1 uma palavra polissílaba que tenha a mesma sílaba inicial da palavra importado. E escreva essa palavra, tá? Então, tem que ter a primeira sílaba, tem que ser in, né? E tem que ser uma palavra polissílaba, ou seja, que tem que ter mais de 4 sílabas. 3. Localize uma palavra monossílaba, ou seja, palavra que só tem uma sílaba, formada por 2 letras. E a primeira letra é uma vogal e a segunda é uma consoante. Escreva as palavras. Então, aqui, ó, escreva essa palavra aqui. Vocês vão procurar nessa frase, tá, gente? D. Conte quantas palavras tem a frase e escreva abaixo esse número. 4. No quadro abaixo está escrito uma frase. Uma frase comunica algo e para que essa comunicação possa fazer sentido, as palavras não podem estar em qualquer ordem. Ordene as palavras abaixo para formar uma frase. Em seguida, leia a frase para todos da turma. Então, aqui vocês vão ordenar essas palavras, né, que estão espalhadas aqui nesse quadro. Vocês vão tentar criar uma frase com essas palavras. E aí vão escrever essa frase aqui. Refletindo sobre as palavras. Primeiro, as palavras da ficha abaixo estão com as sílabas desordenadas. Escreva-as colocando as sílabas na ordem para que formem cada palavra da ficha. Então, aqui nós temos a imagem da ficha. E aqui nós temos uma palavra que não existe, né? Porque as sílabas estão embaralhadas. Então, vocês vão ter que ordenar essas sílabas e formar a palavra dessa figura aqui, tá bom? E vocês vão fazer com as 3 figuras que tem aqui nessa página 20.
Na página 21, nós temos aqui mais 3 fichas, só que essas não estão embaralhadas, né, para que vocês observe as letras, né, e ordene delas e as sílabas, e a ordem delas, né, e as sílabas que as formam. Então, aqui nós temos 3 fichas que vocês vão observar como elas são, como as palavras são escritas. Depois vocês vão escrever as palavras dessas fichas, né, colocando uma letra em cada quadrinho, né, então vocês vão colocar aqui as palavras das fichas, né, separando por letras. Leia a palavra abaixo, depois faça a separação silábica delas. Aqui vocês não vão separar por letras, vocês vão separar por sílabas, tá bom? Então, na questão 3, vocês separam as letras e na 4, vocês vão separar as sílabas. Página 22. Relacione as palavras que iniciam com a mesma sílaba. Então, aqui, ó, manteiga. Quem é que começa com essa sílaba man? Cuidado, tá? Vocês vão ligar com atenção, tem que ter o começo da palavra, tá bom?